Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a professora Tamires e na aula de hoje nós vamos falar sobre saneamento básico, tá? E saúde pública. Então, nós vamos ver agora uma imagem e eu queria saber de vocês se vocês reconhecem essa paisagem. É familiar para vocês essa imagem? Pode Sim, falar, Alisson. sim, professor. Aqui perto de casa tem um bueirozinho parecido com esse. Isso mesmo. Laura, Eu já vi também, professora, tanto na minha rua quanto em outras ruas também, em outros bairros. em outros bairros, né? João, Pois é, né, professora? E quanto maior a cidade, mais essa cena fica comum, né? Se a gente chega na nossa capital, a gente vê praticamente em cada esquina uma cena igual ou parecida com essa, né? por que vocês acham que isso acontece? Laiane, seu microfone está desligado. Isso acontece, professora, por causa da falta de tratamento da água. E eu já vi isso em muitos lugares na cidade. Não só no meu bairro, como em outros lugares também. Pode falar, João. Isso é uma cena bem corriqueira, professora, devido a alguns fatores, né? Primeiro, falta de saneamento básico nas cidades. Segundo, o crescimento populacional desorganizado. Então, tudo isso aí contribui para essas cenas parecidas ou iguais a essas. Agora eu queria saber de vocês, como vocês acham que o saneamento ou a falta dele interfere na saúde das pessoas? Alisson? Sem um saneamento, né, as pessoas vão ficar cada vez mais doentes, onde são mais afetadas as crianças, né, por ter a questão de ser mais frágeis, né? E isso por falta de quê? Por falta do tratamento do esgoto e por falta de água tratada, né? Que isso poderia muito bem ajudar no cotidiano das pessoas, da sociedade como um todo. Muito bem, Vitória? Além de doenças, não traz uma vida digna para o cidadão e nem para a sua educação. Isso acontece, a maior parte das vezes, em zonas periféricas. Não, as pessoas que moram em periferias, por exemplo, não têm uma visibilidade tão grande do governo ou da rede municipal. E o que ocasiona também a falta de educação da população também. Infelizmente, esse é um problema bem comum. No próximo slide, nós vamos ver um pouquinho sobre os eixos principais do saneamento básico. Porque quando a gente está falando de saneamento básico, a gente não está tratando só do esgoto que está correndo na rua, tá? A gente primeiro vai falar sobre o abastecimento de água, porque até alguns anos atrás, há uns 20 anos atrás, a cidade de Caruaru, a maior parte da população não tinha água encanada. E quando tinha água, não chegava na residência, né? Então, a cidade era abastecida por carro-pipa, então a maioria das pessoas tinham cisternas, tinham tanques ou caixas d'água, e acabavam que essa água ela não era tratada. Era juntada à água da chuva, então não fazia-se o acolhimento, não, como é que eu posso dizer? Não fazia-se, então, o reservatório, ele não era tratado corretamente, tá? Então a gente vai ver também que outra estratégia do saneamento básico, outro eixo, é o esgotamento sanitário. Então a água que chegou na residência, ela precisa ser tratada. Existem 4 eixos principais quando a gente está falando de saneamento básico. O primeiro eixo é o abastecimento de água, porque não é só ter água na caixa d'água da nossa casa, mas é a água chegar encanada em todas as casas da cidade. E essa água que chega, ela não pode ser uma água contaminada. Ela precisa ser uma água limpa, uma água potável, uma água segura, tá? Inclusive, uma das estratégias do governo é adicionar cloro na composição da água que chega na nossa casa, para que o cloro ele mate os germes e bactérias que vêm ali na tubulação do cano, ou até mesmo quando está lá na barragem, tá? O segundo eixo do saneamento básico é o esgotamento sanitário. E quando a gente está falando sobre esgotamento sanitário, a gente vai falar sobre a coleta e o tratamento do esgoto doméstico das nossas casas. Porque não é só ter água na torneira. Essa água, depois de utilizada, ela vai parar onde? Tá? Então, até alguns anos atrás, muitas casas não existiam o descarte correto dessa água. Então, isso favorecia com que a água após suja era descartada na rua e aí o esgoto corria a céu aberto. Outra estratégia também que foi criada depois foi o uso, né, de fossas artesanais, que era quando fazia um buraco na frente da casa, às vezes no quintal da casa, e o esgoto daquela residência era descartado ali. E quando aquele buraco enchia, às vezes pagava-se alguém para esvaziar, né, a fossa, ou cavava-se outro buraco do lado para fazer esse descarte. Porém, isso fez com que muitas pessoas ficassem doentes. Diarreia, cólera, contaminação da população, verminose, né? Então era muito comum. O terceiro eixo é o descarte de resíduos sólidos, que é o lixo produzido na nossa residência. É aquele lixo que a gente produz quando a gente compra um produto, quando a gente compra uma geladeira. A caixa da geladeira, o isopor que vem dentro da embalagem, seja de alimentos ou até mesmo de produtos que a gente compra para a nossa alimentação. Tudo isso produz resíduos, né? Produz lixo. E esse lixo vai parar aonde? Então, a prefeitura ela tem uma estratégia de fazer esse recolhimento, né? Então, existe a coleta de lixo nas ruas. Pode falar, Alisson.
Ô, professora, e também é o nosso papel, né? De cuidar, né? Não jogar o lixo no chão, ajudar a manter a rua limpa, participar das reuniões do bairro. A gente sabe que o governo tem um papel dele, que às vezes é bem bastante falho, né? Como a gente pode ver. Mas também, se a gente não nos ajudar uns aos outros, como é que as coisas vão para frente, né, professora? Exatamente. E essa é a estratégia da gente fazer a nossa parte, tá? Porque não adianta ter a política pública, né? Ter os órgãos do governo que fazem esse recolhimento e a população em seguida jogar lixo na rua. Laura? Ou seja, professora, o saneamento básico ele não é só sobre esgoto e água, né? Ele também é sobre meio ambiente, saúde pública e até sobre o destino do lixo, né? Sim. É uma questão de tratamento de recursos. É a água que chega na nossa casa, é o descarte correto de quando ela deixa de ser, no caso, quando ela é utilizada, né? Ela vai parar. Infelizmente, no nosso município, nós não temos ainda uma estratégia para que essa água ela seja tratada para ser reutilizada. Então, a maioria, mais de 90% da água hoje que tem no nosso município, o descarte, ele vai passar pelos córregos da nossa cidade. Infelizmente, eles vão parar no Rio Pujuca, tá? Mas a gente precisa, sim, de estratégias para que isso deixe de acontecer. E, por último, o último eixo é a drenagem urbana. Porque não adianta só o lixo ele ser recolhido no dia certo. O abastecimento de água chegar na nossa casa e o esgoto ele ter a tubulação corretinha, se quando chover, as ruas não tem para onde, a água não tem para onde escoar, tá? Isso vai acabar. E acaba sendo uma consequência também. Porque se aquela população daquele lugar descartar lixo incorreto, vai entupir as canaletas, quando chover, a água vai dar retorno e vai acabar contaminando muitas vezes a água, os reservatórios de água das pessoas, e também vai entrar água suja na casa das pessoas. João, pode falar. E essa questão que a senhora está falando, professora, é bem corriqueira, né? Porque a maioria das pessoas fazem cisternas. Então, se a água dá retorno e pega água contaminada com leptospirose, com isso, então ele vai contaminar todo o reservatório daquela residência ou das outras residências ao redor. Muito bem. Inclusive, uma das estratégias que precisa ser tratadas é que, quando a água dá retorno, às vezes não é só a da chuva. As pessoas precisam ter um cuidado e, quando for construir uma cisterna, não construí-la ao lado da tubulação de esgoto da residência. Porque se aquela tubulação ali ela tem uma ruptura, ela estoura, há um vazamento, vai contaminar também a água que estava sendo armazenada para uso próprio daquelas pessoas, tá? Então, no próximo slide, nós vamos ver que o IBGE ele vem mapeando a quantidade de casas e residências no nosso país que possuem o saneamento básico, tá? Então, nós vamos ver aí no gráfico, está dividido por regiões, tá? E aí, essa coluna mais escura são aquelas que atingiram pelo menos mais de 70%, tá? Mais de 70% da população que tem o saneamento básico. A mais clara, esse azul mais intermediário, é quando está ali entre 64%, e a mais clarinha é quando está aí em 59,2%, tá? Então, nós vamos ver que regiões como o Nordeste e o Norte, infelizmente, ainda são as regiões que mais sofrem com a falta de saneamento básico. Quando a gente está falando de saneamento básico, lembrando que a gente está falando só de esgotos correndo na rua, mas é porque a coleta seletiva não é adequada, porque o descarte de lixo não é adequado, e infelizmente isso acaba contribuindo com vários problemas para a nossa sociedade. Infelizmente, acaba se tornando um problema social, tá? Uma desigualdade social. Então, se o Estado ele tem mais recursos financeiros e outros que não, então, infelizmente, as populações como o Norte e o Nordeste acabam sendo mais impactados, tá? E isso vai influenciar também no desenvolvimento de várias outras doenças. Nós vamos ver no próximo slide que doenças como a dengue, a diarreia, a cólera, são doenças que impactam muito. Cidades menores muitas vezes acabam sofrendo mais impacto, tanto por questões de conscientização da população, quanto por investimento dos órgãos públicos. Laiane? Isso. É um comentário, professora. Que esse retorno da água, por causa da falta de saneamento básico, acaba causando muitos prejuízos, como a gente está vendo, como prejuízos à saúde pública, poluição do meio ambiente, e também acaba se tornando um problema para as pessoas mais pobres das periferias. Sim, isso mesmo. Vitória? Quando a gente estava falando, né, sobre cisternas, caixas d'água também, o que acontece? Quando o município é menor, tem pouco investimento, também tem poucos agentes de saúde, né, que é bastante reforçar essa questão dos agentes de saúde, que faz essa monitoria, coloca remédio na água, olha se aquela caixa está bem coberta ou não, olha como está essa cisterna, e muitas vezes o que acontece é que não tem. Não tem também para alguém supervisionar isso. Sim. Infelizmente, a falta de agentes de endemias impacta também no tamanho da cidade, porque às vezes a cidade cresce muito, a população cresce de maneira desordenada e isso acaba impactando, tá? Então, a gente vai ver que essa falta de saneamento, ela vai ocasionar a proliferação da dengue, ela vai acabar causando doenças como leptospirose, que é quando há o contato da água suja com a urina de ratos, né? Então, acaba que isso, quando as pessoas mesmo
deixam lixo, descartam lixo de forma incorreta, acaba atraindo mais roedores. E quando vem a chuva, não há o escoamento correto da água, acaba que essa água passa a ser contaminada e as pessoas acabam adoecendo, tá? Então, agora, nós vamos ver aí, no próximo slide, tá? Uma atividade coletiva para vocês. Então, cada aluno vai precisar pensar em uma ideia de uma campanha para melhorar o saneamento básico do nosso bairro ou até mesmo da nossa escola. Então, quais estratégias eu posso usar? Então, vocês podem se utilizar de recursos como cartazes, posters ou até mesmo slogan para tratar aí a conscientização dessas pessoas. Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Então, agora vocês vão ter um tempinho para estar apresentando rapidamente as estratégias de vocês. Tá aparecendo? Sim, Sim. Pode começar, né? pode sim. Então, professora, eu fiz um post para algumas redes sociais, para postar nas redes sociais, porque eu acho que hoje em dia a rede social é um meio de comunicação muito acessível, que todo mundo vê, né? Aí eu fiz aqui saneamento em ação. Aí eu coloquei uma fotozinha, água limpa para todos, menos lixo, mais saúde, planeta agradece, seu agir transforma. Participe da mudança e crie seu futuro. E eu coloquei umas hashtags também para alcançar mais pessoas. Muito bem, é uma ótima estratégia, Laura. Parabéns. O meu foi um cartaz para a gente colocar na parede da escola, para que todos possam também ter essa consciência de cuidar do bairro onde mora. Então, o bairro limpo é igual também uma escola saudável, porque quando nós temos acesso à higienização, limpeza, o nosso espaço onde nós estamos também se torna limpo. Então, tanto a limpeza em casa, tanto a limpeza no meio escolar, ajuda a contribuir para o meio ambiente. Muito bem. Eu adorei o cartaz, viu? Ficou muito criativo. Arrasou. Eu escolhi essa imagem porque ela representa a questão do saneamento básico e da poluição. Porque quando a população não tem acesso a esses recursos, é como se tivessem tirado dela o direito dela. Então, o saneamento básico tem como objetivo garantir o acesso da população a serviços essenciais, que garantem sua qualidade de vida e asseguram direitos essenciais. A limpeza urbana, a manutenção dos recursos naturais utilizáveis e o desenvolvimento socioeconômico e o bem-estar da população são parte desses benefícios que o saneamento básico proporciona. Então, o saneamento básico é um direito constitucional, mas o acesso dele acaba não sendo observado, não sendo universal, como a gente falou. E aí, a questão do esgotamento é uma questão infraestrutural e nós vemos que boa parte da população não tem acesso a esse serviço. No mundo, os países subdesenvolvidos são aqueles que mais sofrem e, como nós falamos, nas periferias as pessoas mais sofrem também, as pessoas sofrem mais com esse problema. E aí, a falta desse respeito, o corte desse direito é o que mais gera o sofrimento da população, como o esgotamento sanitário. Muito bem, Laiane. E eu acho que uma coisa muito importante que a gente precisa destacar é que esses 4 eixos, eles estão interligados, como você bem falou. Mas é realmente essa peça de quebra-cabeça, um encaixa na outra. Se eu não der conta de um, se um desses itens estiver fragilizado, acaba impactando em outras áreas da nossa sociedade, tá? Alisson, pode iniciar. Então, gente, esse foi meu post, tá? Quando tem algumas dicas de saneamento e cada um faça a sua parte, né? Onde devemos jogar lixo, no lixeiro e no chão, usar o vaso corretamente, lavar as mãos, manter sempre as coisas limpas, organizadas, sem água acumulada, não desperdiçar água, cuidar bem das plantas também faz parte do saneamento básico, reciclar o lixo e ajudar a comunidade, né? Trabalhar em comunidade, para que melhor seja feita essas ações. E é isso. Muito bem, adorei a criatividade dos desenhos, tá? E Poxa, tá aparecendo aí? Nosso sim. futuro é água pura, então a gente precisa cuidar, tá? Do desgaste, do uso consciente, vamos dizer assim, da água, certo? Porque é um recurso, apesar de ser um recurso renovável, mas a água pura, uma hora acaba, tá? Então, se a gente não cuidar das nossas nascentes, dos nossos rios, a gente acaba contaminando tudo e ficando sem o bem precioso, tá? Então, a gente não consegue ainda viver sem água. A gente precisa, sim, chamar a atenção para esse tratamento, esse acesso à água limpa da população, tá bom? Muito bem, João. Então, vê só. Na aula de hoje, eu quero destacar que a gente precisa compreender que o saneamento básico, ele é uma ferramenta importantíssima na nossa sociedade. Tanto para que a gente tenha um ambiente limpo, organizado, mas também para que as pessoas não adoeçam, tá certo? E vale lembrar que a gente percebe que o saneamento básico, ele é mais do que uma questão técnica de organizar a sociedade, mas é um direito social. As pessoas possuem o direito, inclusive a fala de Vitória no começo, é o direito de ter dignidade, de morar num lugar limpo, num lugar organizado, tá? Então, é uma questão de direito social e o que aprendemos hoje nos ajuda também a exigir a participação de melhorias da nossa comunidade. Então, quer seja fazendo campanha nas escolas, seja por meio do governo, para a limpeza das ruas, para que o esgoto seja encanado no lugar correto, nosso papel é conhecer os nossos direitos para praticar os nossos deveres, tá certo? Na próxima aula, a gente se encontra e espero encontrar todos vocês bem lá, tudo bem? Tenham uma boa noite. Pronto.
Tchau. Aê. Obrigada, gente. Boa Aula de noite. hoje. Arrasou!